Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, o Reino de Deus e Finanças. Estamos chegando já ao final e nós damos graças a Deus por toda essa jornada até aqui. Agradecemos a sua participação, você que tem estado conosco, tem compartilhado, tem comentado, tem deixado seu like. Nós queremos agradecer a você que tem estado junto conosco em todo esse período e tem aprendido também da palavra de Deus. E o nosso desejo é que a partir desse curso você possa aplicar esses ensinamentos na sua vida e desfrutar dessas bênçãos, promessas e garantias que nós temos aprendido aqui da palavra de Deus na sua vida diária. Então vamos orar para nós iniciarmos mais uma aula nessa hora. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por nós estarmos aqui terminando esse curso, chegando nas últimas aulas, tudo que aprendemos, tudo que o Senhor ministrou nos nossos corações, cada bênção que foi liberada através desses ensinamentos nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, e entregamos mais essa aula nas tuas mãos. Que venha a tua graça, que venha a tua unção sobre nós, que venha o teu Espírito sobre nós, ó Deus, nos ensinando, nos instruindo, para que nós possamos colocar esses princípios em prática e desfrutar de todo o resultado das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Assim nós oramos que todo mal, que toda resistência, que toda barreira caia por terra e teu Espírito tenha total liberdade entre nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso assunto hoje é: Deus tem os seus ricos. Deus tem pessoas a quem elege e derrama sobre essas pessoas riquezas. E é esse o nosso assunto nessa aula. Então, para ilustrar a loucura e insensatez de acumular tesouros sobre a terra, o Senhor Jesus descreveu a seguinte parábola, da qual nós vamos citar apenas parte, que é a que nos interessa. Então, essa parábola é a parábola conhecida, que está em Lucas 12. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha própria alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então nós vemos esse texto como uma parábola que o Senhor Jesus falou, nos ensinando sobre as questões financeiras, nos ensinando sobre como nós devemos abordar isso. E mais uma vez, só para lembrar, a gente tem falado muito isso, mais uma vez necessitamos evitar uma interpretação equivocada sobre esta parábola. Isso é, Jesus não chamou aquele homem de louco pelo fato de ser rico, o problema não era esse, mas pelo uso insensato do seu tesouro. Um grande homem de Deus, Billy Graham, talvez você o conheça, ele dizia que o problema não é os homens terem dinheiro, o problema é quando o dinheiro possui os homens. Aí que é o problema. Então, o problema aqui desse homem, em primeiro lugar, não era ele ser rico simplesmente, mas a questão era como ele administrava os recursos que Deus deu a ele. Então, a essa etapa do curso, vamos aqui relembrar os princípios que nós já tratamos. Reino de Deus e Finanças. Quem pode duvidar de ser o dinheiro uma questão espiritual? E isso é uma coisa que nós estamos batendo desde as primeiras aulas. O dinheiro é espiritual. Segunda coisa, também já evidenciamos que no Sermão do Monte, Jesus disse que o coração sempre segue o nosso dinheiro ou o nosso tesouro. E para proteger o nosso tesouro contra a traça, a ferrugem, os ladrões, é necessário ajuntá-lo nos céus. Então isso é uma coisa que nós já ensinamos aqui. Onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Foi o que o Senhor Jesus ensinou.
Nesta parábola registrada pelo evangelista Lucas, os bens daquele homem rico estavam ligados à sua alma, da mesma forma que estão ligadas à alma de todo ser humano as coisas que ele possui. Sobre isso, as Escrituras não deixam dúvidas. Então, o coração daquele homem estava ligado àquilo que ele havia produzido, aquela sua grande colheita. Ali estavam os olhos dele, ali estava o coração dele. E isso são princípios que nós já tratamos aqui, estamos só relembrando para você entender o que nós vamos falar. Então agora vamos entender. O erro básico desse homem foi de imaginar que pelo simples fato de possuir em depósito muitos bens para muitos anos, a sua alma poderia descansar. E aqui nós vemos o quanto as riquezas do homem enganam o coração. Aquele homem, ele juntou muitas coisas, tinha muitos bens. Aquele homem fez planos, fez projetos, fez tudo. Ele só esqueceu de uma coisa: incluir Deus na vida dele. Porque Deus falou com ele o quê? Louco, hoje te pediram a alma. E o que você tem vai ficar para quem? Ou seja, ele tinha dinheiro, ele tinha posse, ele tinha planos, mas e Deus na vida dele? Ele não cogitou essa situação. E aqui eu queria pegar alguns exemplos de como as riquezas nos enganam. Como a gente colocar o nosso coração nas riquezas, naquilo que possuímos, é enganoso. Como nós colocarmos o nosso pensamento: não, eu juntei muito, agora eu posso descansar. Cuidado com isso. Nós colocarmos a nossa esperança só nessas coisas dessa terra, nós podemos ficar muito frustrados. Eu queria pegar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, da empresa Petrobras, talvez a maior empresa brasileira que mais produz renda para o país. Mas você lembra que em duas situações, pelo menos que eu vou citar aqui, a primeira, quando teve aquela grande plataforma, a maior plataforma já produzida até então na época, plataforma que só ela valia bilhões e bilhões, e de repente aquela plataforma afundou no meio do oceano lá. Quanto prejuízo a Petrobras teve quando foi descoberto aquele caso da compra da refinaria lá nos Estados Unidos, e com corrupção, com aquela coisa toda, as ações da empresa Petrobras foram lá embaixo. E aí, queridos, nós temos falado muito sobre essa questão especulativa do mercado de ações. Não estou aqui para dizer que se você investir você está pecando ou não. Eu só estou aqui para esclarecer que esse mercado é um mercado muito volátil. Muitas pessoas na época, o governo abriu essa possibilidade de você pegar o seu fundo de garantia e investir nas ações da Petrobras. Era interessante para o governo. Então muitas pessoas que investiram todo o seu fundo de garantia, toda a sua renda na Petrobras, nas ações da Petrobras, quando teve esses problemas, elas perderam toda a sua renda. Todo o seu celeiro, como aquele homem diz: eu juntei tudo em celeiro. Mas quem sabe podia vir uma nuvem de gafanhoto e acabar com o celeiro dele. Aqui aconteceu isso. Quando descobriram tudo isso da Petrobras, dessas duas situações específicas, as ações foram lá embaixo. E quem tinha as ações e precisou vender nessa época por alguma emergência, alguma coisa, perdeu muito dinheiro. Uma outra situação, talvez você que é um pouco mais novo não tenha vivido isso, mas na década de 90, quando o presidente Collor entrou, foi eleito, ele teve a brilhante ideia lá, junto das seus assessores, seus auxiliares, ele foi e congelou a conta bancária, poupança e outros tipos de aplicação de diversas pessoas. Então aquelas pessoas que tinham sua confiança na poupança, no dinheiro que tinham guardado, quando ele entrou com esse plano, muitas pessoas se desesperaram. Quando ele entrou com esse plano, muitas pessoas perderam dinheiro. Tem pessoas até hoje com processo na justiça para conseguir ganhar
alguma correção de algumas coisas desse plano que ele fez lá em 1990. Tem causa na justiça até hoje. Então você perceba, se você pegar lá, muitas pessoas dizem a história, né, que muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas tiveram de entrar em pânico porque todos os seus recursos foram confiscados, e isso foi da noite para o dia. Então não deu nem tempo da pessoa ir lá tirar o dinheiro, uma parte do dinheiro. Ele simplesmente no dia seguinte falou: hoje está tudo confiscado, hoje o governo pegou tudo. Então perceba que como as riquezas enganam o coração, nos dá uma sensação de estabilidade e segurança, mas a gente vê que não está tão seguro assim quando o nosso dinheiro está nessa terra. E a terceira coisa que nós podemos falar que também altera muito são os desastres. Nós tivemos aqui, estamos tendo agora incêndio no Pantanal. Quantas pessoas estão perdendo dinheiro? Quantas pessoas que tinham plantações ali ao redor do Pantanal estão com medo de perder toda a sua plantação? Então, deslizamentos na região serrana. Quantas pessoas há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, região serrana do Rio de Janeiro, ali Teresópolis, Miguel Pereira, tiveram um grande desabamento, deslizamento de terra, pessoas que tinham suas casas, pessoas que tinham propriedades ali, plantações, foi tudo literalmente morro abaixo. Rompimento de barragens, como a gente viu lá, Brumadinho, em outros lugares, pessoas que viviam da pesca, pessoas que viviam daquele lugar ali, estavam acostumadas a tirar daquele lugar o seu sustento e perderam tudo. Então deram muito prejuízo essas situações a muitas pessoas. Então, aonde está o nosso coração, querido? Se o nosso tesouro está só nessas coisas, eles podem ser abalados de alguma forma, mas se o nosso tesouro está nos céus, aí é diferente. Então não se deixa enganar pelo engano das riquezas. Não estou dizendo aqui que você não vai poupar, não estou dizendo, não vamos deturpar, nós já falamos sobre isso. Jesus não é contra a poupança, mas nós estamos te ensinando um princípio de você não se deixar enganar pelas riquezas. A minha segurança, a sua segurança não está na conta bancária, não está nas propriedades que você possa ter, não está nos bens que você possa ter. A minha segurança e a sua segurança está em Deus. É Deus quem nos garante. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então temos aqui um retrato fiel de grande parte dos que estão bem de vida, vivendo de renda, cuja preocupação é exclusivamente monetária. Preste atenção no exclusivamente monetário. Se tem o suficiente para garantir-se uma vida confortável, passam a acreditar que todos os problemas da alma estão resolvidos. Mas é exatamente o contrário que acontece. Seus problemas espirituais são ainda maiores, por causa da ilusão de confiarem nos bens. A essas pessoas Deus chama de loucos, e com razão, pois sofrem de grave doença espiritual e correm risco de vida. Então aqui, por isso o Senhor Jesus disse quão dificilmente os ricos entrariam no reino dos céus. Exatamente por causa disso, porque eles tendem a se satisfazer somente com os bens materiais. Eles tendem a colocar a sua confiança totalmente naquilo que possuem e não em Deus. Muitas pessoas pensam isso ainda hoje. Negócio é o dinheiro é que manda, eu tenho dinheiro, eu faço, eu tenho dinheiro. E aí a gente vê que em certas situações o nosso dinheiro não influencia em nada. Quantas pessoas, por mais que tenham tido muito dinheiro, morreram por causa de enfermidades, por mais que tenham tido acesso a muitas coisas, elas padeceram por necessidades e dificuldades tremendas. Então, meu irmão, lembre-se disso. Dinheiro é importante? É. Dinheiro é espiritual? É. Mas a minha segurança, a minha confiança está em Deus. Dinheiro salva? Não. Só Jesus salva. E quando a gente coloca a nossa vida e pauta a nossa vida somente nas questões monetárias, a gente vai ficar restrito só às coisas dessa terra.
Quando a gente coloca a nossa vida em Deus, nós estaremos não só sendo abençoados aqui, mas estaremos garantindo a nossa vida no porvir. No dia que eu sair dessa terra, Deus vai me levar para onde Ele está. Então isso é uma coisa que a gente precisa guardar no coração. E como nós já temos falado em aulas passadas, ele teve uma desvalorização espiritual. Ou seja, ele não deu valor às coisas espirituais. Foi assunto de aulas passadas nossas. Então, esse homem ele se preocupou em construir novos celeiros, ter uma estratégia para armazenar essa nova colheita que ele teve. Ele colocou seu coração nas riquezas, ele colocou seu coração nos seus bens, nas suas propriedades, mas ele não valorizou a questão espiritual. Ele não valorizou Deus, ele não pensou em Deus, ele não pensou em outras pessoas, ele só pensou, e é interessante ele dizer que a Bíblia dizer que ele falou para si mesmo. Não falou nem para Deus, não consultou nem a Deus, ele falou para si mesmo, tudo consultando a si mesmo, confiando completamente na força do braço dele, na capacidade de raciocínio, de estratégia que ele tinha. E em nenhum momento ele consultou a Deus, em nenhum momento ele colocou Deus na situação, em nenhum momento ele apresentou a situação a Deus. Será que Deus queria que ele destruísse os celeiros que ele tinha para armazenar mais? Ou será que Deus, por exemplo, poderia querer que ele armazenasse nos celeiros que ele tivesse, o que desse para armazenar, o que sobrasse, ele desse de oferta, o que sobrasse, ele abençoasse outras pessoas? Qual era a estratégia que Deus tinha? Ele excluiu totalmente Deus daquela situação. Ele desvalorizou as coisas espirituais. Cuidado com isso, filho. Muitas vezes, no afã de ganhar dinheiro, de enriquecer, a gente acaba desvalorizando o lado espiritual. Cuidado com isso, filho. O lado espiritual é muito mais importante do que ser rico, do que ter muito dinheiro. E aqui nós vamos, então, falar sobre entesourar para si. A abundância que Deus promete a seu povo, ao cidadão do reino e à igreja, precisa ser compartilhada, nunca armazenada. Erro terrível na vida espiritual é o egoísmo, fechar o coração às necessidades do próximo, ignorar apelos de ajuda, enfim, entesourar para si mesmo. O princípio do reino que deve governar a nossa mente é esse: vocês receberam de graça, portanto, dei de graça. Então aqui nós temos um outro princípio importantíssimo, que é a gente aprender a compartilhar das bênçãos que Deus tem nos dado. E isso que é algo que precisa abrir o nosso coração, tanto aprender a compartilhar com Deus as coisas que Deus nos deu. Nós devemos compartilhar com a casa de Deus, devemos compartilhar com a obra de Deus, mas precisamos aprender a compartilhar também aquilo que Deus nos deu com as outras pessoas. E é aqui que tem uma grande chave para nós. Lá no texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 9, diz que a Deus Ele dá semente ao que semeia. Se eu pego a semente e retenho, o que Deus vai fazer? Deus vai parar de me dar semente. Porque se Deus dá semente ao que semeia, quer dizer que o que não semeia não vai receber semente. Quanto mais eu aprendo a desapegar do dinheiro e compartilhar dos bens que Deus tem me dado, tanto na casa de Deus quanto com as pessoas, mais Deus vai acrescentando na minha vida. Quanto mais Deus vê que eu não estou apegado às finanças, mais Deus pode me abençoar, porque Ele sabe que aquilo não vai tomar o meu coração. Agora, se eu sou egoísta, se eu retenho, se eu não compartilho, quer dizer que o dinheiro, de uma certa forma, ainda está influenciando o meu coração. E aí, por Deus me amar, às vezes Ele não vai me dar mais, para que o dinheiro não tome o meu coração por completo.
Então, às vezes, Deus espera que a gente abra a mão do egoísmo, entenda que a nossa provisão vem de Deus e aprenda a compartilhar para que Ele possa nos dar ainda mais. Você consegue entender isso? Você consegue compreender essa verdade espiritual? Então, cuidado quando você se deixa levar pelo egoísmo e pensa em si mesmo, e tesoura para si mesmo, é tudo para você, é só você. Não, Deus tem que abençoar e abençoar só você. Calma, meu irmão. Abra o seu coração para Deus. Se deixe também ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Semeie um pouco das sementes que Deus tem te dado, e certamente Deus te dará ainda mais sementes. Em aulas passadas eu citei aqui o exemplo do Mar da Galileia e do Mar Morto. Você pode procurar em aulas passadas aí, você pode assistir por que o Mar da Galileia é tão próspero. Porque ele não é egoísta. Ele recebe as águas do Rio Jordão e ele deixa o Rio Jordão seguir para abençoar outras pessoas também. Ele compartilha aquilo que ele recebeu. Então, nessa hora, aprenda a compartilhar. Veja a multiplicação, a bênção e o milagre de Deus na sua vida. O homem rico da parábola não pensava em ninguém, apenas em si mesmo. Seu bem-estar era tudo quanto o preocupava. Foi por essa razão que Jesus o chamou de louco, insensato, uma espécie de insanidade moral. Esta a doença típica dos que fecham a mão e o coração a outros, principalmente a Deus. Como eu falei, ele pensou, não, vou construir mais celeiros, vou fazer isso, mas ele não pensou em Deus, ele não pensou em outras pessoas, ele só pensou em si mesmo. Vale a pena ler de novo a conclusão da parábola. Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Atenção, não é exclusividade dos ricos o desejo de entesourar para si mesmo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Veja que existe ali uma palavra paradoxal, contraditória. Entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Isso nos mostra que eu posso estar cheio de tesouros dessa terra, mas sem ser rico para com Deus. E aqui a gente vê então que a riqueza de Deus é muito diferente da riqueza material, da riqueza desse mundo. E isso é uma coisa que nós temos tratado muito aqui, a diferença da abundância que Deus tem com aquilo que o mundo pensa. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus nesse pequeno trecho mostrando essa diferença. Aquele homem entesourou as coisas para si mesmo, mas ele não era rico para com Deus. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não são ricas para com Deus. Então eu quero ser rico para com Deus. Mesmo que seja rico para com Deus, eu não tenha tanto dinheiro monetariamente falando, mas eu prefiro ser rico para com Deus. E é uma verdade, não é só os ricos que têm o desejo de entesourar, né? Pobre, tem qualquer classe social, a gente vê semanalmente milhões e milhões de pessoas indo na loteria, jogando lá. E qual é o intuito dessas pessoas? Enriquecer da forma fácil, vamos dizer assim. E por que as pessoas tentam entesourar para si mesmas? E aqui eu queria colocar dois motivos ruins, né? O primeiro, soberba, orgulho, sentimento de superioridade. O dinheiro faz com que ela se sinta melhor do que as pessoas. O dinheiro, ela quer ter mais dinheiro para sobrepujar os outros. Ela quer ter dinheiro para dizer que tem mais do que os outros. Então você vê que é um desejo, um sonho, um projeto de vida contrário ao que nós estamos ensinando. Não é para abençoar, não é para poder desfrutar da riqueza, não. Ela quer ter dinheiro para se sentir e se fazer melhor do que os outros. Cuidado com isso. A segunda coisa, porque as pessoas tentam entesourar para si mesmas, porque elas têm medo do futuro. Falta de confiança em Deus. Ela pensa, será que amanhã eu vou ter, então eu vou juntar dinheiro hoje, vou ficar rico hoje,
porque eu não sei se Deus vai cuidar de mim amanhã. Veja que tanto uma quanto outra são pensamentos, queridos, que não são produtivos, não são bons para a nossa vida. Cuidado com isso, fuja disso, querido. Tem pessoas hoje que nesse afã de medo do futuro, de desconfiança, a pessoa tem 200 milhões no banco, mas vive como se fosse um miserável. A pessoa tem muito dinheiro, mas anda como um mendigo na rua, com roupa rasgada, com roupa poída. A pessoa tem não sei quantos no banco, mas não consegue tirar 50 reais para pagar o almoço, para levar a esposa para almoçar fora, para comprar um lanche. Então a gente vê que as pessoas às vezes ficam escravas disso. No intuito de entesourar para si, elas deixam de viver. E aqui eu queria ler um texto, eu até separei aqui, Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 7. Olha só o que a Bíblia encoraja. O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Olha só o que a Bíblia encoraja. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Então as bênçãos que Deus tem nos dado é para você desfrutar aqui, meu irmão. Não é só para você ficar juntando dinheiro e não desfrutar daquilo que Deus está te dando. Aprenda isso, desfrute das bênçãos e viva o melhor que você pode viver, que Deus tem te proporcionado. Porque senão a gente fica nesse afã de juntar dinheiro, você não vive, daqui a pouco, como aquele homem, Deus disse, hoje vou te pedir algo, você vai desfrutar disso que você conquistou? Não. Aí, aquele carro que você comprou, ou que você quer comprar, mas não compra, daqui a pouco você morre aí, o dinheiro fica, e quem ficar com dinheiro vai gastar tudo. O carro que você tem não usa, não, hoje está chovendo, não vou sair com o carro, hoje está muito sol, não vou sair. Quando você morrer, meu irmão, vão pegar teu carro aí, vão levar o carro para a praia, vão tacar o carro na areia. Aproveita aquilo que Deus está te abençoando, meu irmão. Aquela casa de praia que você tem que tu nunca vai, cuidado. De repente você morre, a primeira coisa que vão fazer, vão vender a tua casa, nem você desfrutou, nem ninguém desfrutou. Cuide, desfrute da sua família, desfrute das bênçãos que Deus tem te dado. Não deixe as riquezas prenderem o teu coração, meu irmão, porque você vai deixar de viver a vida abundante que Deus tem para você. Todavia, tem essas pessoas que infelizmente se deixam prender pelo dinheiro, mas tem outros que são ricos para com Deus. E que linda expressão! O que ela significa? Para nós elucidarmos essa expressão, precisamos juntar ela a uma outra, a juntar os tesouros no céu. E aqui nós vamos contar o testemunho do pai do bispo Roberto McAllister, e eu fiz questão da gente colocar o texto aqui. Vou fazer uma leitura um pouco longa, você tenha misericórdia e leia junto comigo, porque eu achei importante, porque tem muitos detalhes aqui, eu fiquei com medo de não lembrar, e eu quis então colocar todo o texto aqui para a gente aprender os detalhes e assim poder aplicar na nossa vida. Então, certo dia, o bispo Roberto, quando ainda era garoto, encontrou um caderno de seu pai repleto de colunas com números. Ao questionar a razão daqueles números para seu pai, obteve a seguinte resposta: quando paguei meu primeiro dízimo de 20 centavos de dólar, acrescentei outros 20, prometendo a Deus que no decorrer da minha vida, tudo faria para lhe entregar 100 mil dólares, dívida astronômica para quem recebia 2 dólares por semana. Certamente levaria uma vida inteira para pagar, e se conseguisse, seria a duras penas, com enorme sacrifício. Todas as semanas, o pai do bispo Roberto pagava o seu dízimo, dando também ofertas ao Senhor, e depois anotava no caderno os centavos e os dólares. Então aqui eu fiz uma continha rápida, 100 mil dólares, que é o valor total. A remuneração dele por semana era de 2 dólares. Então 100 mil dividido por 2, ele teria que trabalhar 50 mil semanas para poder pagar a dívida toda.
50.000 semanas, um ano tem 52 semanas, então ele levaria 961 anos para conseguir dar $100.000 de dízimos e ofertas, contando, claro, que ele pegasse todo o dinheiro da semana dele e desse ao Senhor. Se ele desse menos, ele ia dar muito mais anos ainda. Só para a gente ter um cálculo do valor. Por muitos anos, as roupas do meu pai eram recuperadas por costuras onde elas começam a ficar poídas. Nunca pude avaliar o grau de nossa pobreza, mas ainda criança, sabia que se desejasse qualquer coisa extra, teria que trabalhar. Assim, aos 11 anos, eu tinha 2 empregos, um antes e outro depois das aulas. Enquanto eu estava comprando uma bicicleta, a prestação, meu pai ia juntando tesouros nos céus. Só lembrando, né, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, tem muitos anos isso já, né? O bispo Roberto já faleceu, então aqui nós estamos tratando de uma situação lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sabe que essas questões de trabalho infantil tem toda uma regra, mas aqui é uma realidade de anos atrás, e lá dos Estados Unidos, lá do Canadá, onde eles eram. Com o passar dos anos, meu pai chegou a conquistar pelo seu trabalho mais de uma aposentadoria. Então ele recebia 2 aposentadorias canadenses e 2 dos Estados Unidos. Ele estava melhor do que nunca. Deus estava tomando conta do seu filho, e a cada vez que recebia um cheque de sua aposentadoria, alegremente descontava o dízimo, além de dar para a obra de Deus uma boa oferta. Certo dia, o bispo perguntou ao pai dele se já havia dado ao Senhor aqueles $100.000 que lhe prometeram aos 16 anos de idade. E ele respondeu: claro, Bob, disse ele com um sorriso, e estou bem adiantado nos próximos 100.000. Ou seja, já tinha dado os 100 e já estava indo para 200.000. Com o hábito de ajudar as obras de construção das igrejas, procurava investir nesse aspecto em todas as congregações espalhadas pelo país. Feliz o pastor que recebesse uma parte do dinheiro do meu pai, pois diariamente ele orava pelo pastor, pela esposa, pelos filhos e até talvez pelo cachorro, o bispo Roberto disse. Tudo porque, durante toda a sua vida, o coração do meu pai estava posto na obra de Deus. Sabe por quê? Porque ali estava o seu dinheiro. Desde os 16 anos de idade, ele vinha ajuntando o seu tesouro no céu, nem que fosse alguns centavos de cada vez. À época, já com 90 anos, 5 vezes em cada mês ele recebe uma aposentadoria também, pois por 5 vezes lá está ele a assinar o cheque de suas primícias, dízimos, à igreja que frequenta. Depois, ajuda as demais igrejas com ofertas. Assim, do que sobra, ele não deposita em banco onde a traça, a ferrugem e ladrões podem atacar, mas endereça em forma de empréstimo e investimento a uma igreja que está sendo construída ou na obra missionária. Se você ainda não sabe o que é ser rico para com Deus, pense no testemunho desse homem. Então nós vemos aqui um testemunho de uma pessoa que, ao iniciar a sua jornada com Deus, ao iniciar o seu trabalho com Deus aos 16 anos, no início ele não pôde dar tanto quanto gostaria, mas ele foi fiel no pouco, e ao ser fiel no pouco, Deus prosperou a vida daquele homem, Deus abriu portas, como eu falei aqui, Deus deu sementes para ele, e ele semeou e continuou semeando, e ele conseguiu cumprir aquele propósito. Com as ofertas iniciais que ele dava, demoraria 961 anos aproximadamente para ele conseguir chegar ao valor de 100.000. Mas como ele colocou no coração, Deus abriu as portas e Deus abençoou a vida dele, e ele pôde cumprir aquele propósito, fez ainda mais porque Deus o abençoou. Então perceba, aquele homem, aos olhos humanos, especialmente no início, ele era pobre ou era rico?
Ele era pobre, aos olhos humanos. Mas diante de Deus, ele era rico por causa da sua generosidade. Foi um texto que nós usamos aqui, lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, quando diz que a igreja da Macedônia foi, apesar de pobre financeiramente, ela teve riqueza de generosidade com a obra de Deus. Então, meu irmão, aprenda isso. Um outro exemplo que nós podemos citar é do grande pregador John Wesley. John Wesley, ele pregou numa época em que a imprensa já estava funcionando. Então, John Wesley ganhou muitos livros. Vendeu muitos livros, produziu muitos livros. Se você olhar, tem livros dele que são publicados e editados ainda hoje. A Sociedade Bíblica lançou uma Bíblia de estudo nova com as notas de estudo de John Wesley. Então, mesmo depois de morto, as suas obras estão gerando frutos e dinheiro, recursos para a sua família. Não sei quem são os detentores dos direitos autorais, mas ainda está gerando recursos até hoje. Então, John Wesley, segundo a história, ele ganhou muito dinheiro na sua época, com as viagens, com as pregações que ele fazia, com as ofertas que recebia, os livros que vendia. Mas se você for ler a história dele, sabe como é que ele terminou? A única coisa, entre aspas, de luxo que ele tinha era um conjunto de talheres de prata que ele usava para almoçar. Quando eu falo conjunto de talheres, não é um faqueiro completo, não. Eram os talheres dele, o garfo dele, a faca, a colher. Não era o fogo do faqueiro todo, não. Era só o que ele comia. Era, entre aspas, o luxo dele, eram os talheres de prata dele. Então foi um homem que teve muitos recursos nessa terra, mas que aprendeu a ser rico para com Deus. Aprendeu que muito mais valioso do que essas coisas que o mundo pode nos dar é a riqueza que Deus tem para as nossas vidas. E para concluir essa aula, eu queria só citar meu avô. Meu avô, ele era um avô por parte de mãe, ele trabalhava com obra, ele era mestre de obras, muito bom, por sinal, pelo menos outras pessoas diziam, né? E ele sempre ajudou, meu avô ajudou a construir mais, se não me engano, umas 2 ou 3 igrejas. Meu avô ajudou a construir. E meu avô trabalhava, tinha 2 empregos na época, trabalhava durante a semana, e no final de semana meu avô saía da obra que ele ganhava para trabalhar para a igreja, para construir a igreja. Você imagina como é que ele chegava no final de semana para trabalhar para a igreja, cansado, mas estava lá. Hoje, eu e minha família desfrutamos das bênçãos que meu avô conquistou por investir na obra de Deus. Então, nós vemos o bispo Roberto McAllister desfrutando das bênçãos que Deus deu a ele por causa da fidelidade do Pai. Hoje, pessoas da igreja desfrutando das bênçãos de Deus sobre a vida de John Wesley, que hoje nem está mais aqui também. Meu avô também já partiu para a eternidade, mas investiu aquilo que podia na obra de Deus. Meu avô era rico? Não aos olhos humanos, mas foi um homem que eu tenho certeza que tem um tesouro no céu por causa da sua fidelidade ao Senhor. Então, meu irmão, chegando ao final dessa aula, nosso desejo é que você aprenda isso, aplique isso, mude a sua visão com relação à vida financeira, mude a sua visão e passe a entender que talvez hoje você possa não ter muitos recursos financeiros aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus você pode ser uma pessoa riquíssima, uma pessoa em que Deus tem derramado bênçãos, em que Deus tem cuidado e que pode, daqui para frente, a sua vida financeira mudar completamente por causa da sua generosidade e da sua fidelidade nos recursos que estão nas suas mãos. Nosso desejo é que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Nosso desejo é que Deus abençoe sua família, rica e abundantemente. Amém.